Todas as referências utilizadas neste vídeo estão na descrição. Ser comandante da tropa de exploração é muito mais do que apenas comandar ou liderar pessoas. Embora sem estas características, você precisamente não será comandante da tropa de exploração. Mas, para isso, você precisa de muito mais do que só dar ordens. Você precisa ser um gênio. E é exatamente o que eles são. Erwin, Rand e Armin foram gênios em sua execução de comando. Esqueça tudo o que você pensa que sabe sobre genialidade, e principalmente jogue seu dicionário fora, porque ele não abrange a totalidade dessa palavra e seu significado. O psicólogo Dean Simonton, atual pioneiro no campo de estudo da genialidade, passou 25 anos desenvolvendo uma teoria que se baseia em superfluidez e retrocessos. Ele acredita que a superfluidez é a capacidade de seguir intuições que podem acabar em becos sem saída, enquanto o retrocesso é a disposição de voltar a esse beco e reavaliá-lo sob uma nova perspectiva. Podemos ver essa habilidade de superfluidez muito presente no Erwin, uma vez que quase todos os seus planos foram uma aposta, inclusive apostando até mesmo sua vida em diversos desses momentos e sem medo também de apostar a vida de seus companheiros. Já o retrocesso é comumente mais presente no Armin, uma vez que ele descobre que o Rainer havia se escondido dentro da muralha, quando ele teve a disposição de reavaliar a situação sob uma nova ótica. Pode não parecer, mas embora o Armin e o Erwin tenham uma genialidade que atuam de modos diferentes, em alguns momentos eles são capazes de operar de maneira semelhante, como quando no arco da retomada da Muralha Maria, o Erwin usa sua investida suicida como uma maneira de criar uma distração para o Levi poder abater o Titã Bestial. Ele criou este plano devido à sua superfluidez, uma aposta, como ele mesmo gosta de dizer. Já o Armin, com planos semelhantes e no mesmo arco, também fez a sua investida suicida, com o mesmo motivo, a distração. Ele queria distrair o Titã Colossal para que o Eren pudesse ganhar tempo de fechar a muralha e, consequentemente, abater o Titã Colossal. Já o modo como ele chegou até isso foi pelo retrocesso, quando ele analisou que a teoria de que o Colossal perde músculos e é fraco contra uma batalha de exaustão. Já Rand, por outro lado, tem a sua genialidade baseada na loucura e no caos. 私はハンジ、はるばる海を渡っていらしたお客様をお迎えする者です。どうぞこちらでお茶でも楽しんでいってください。ちなみにお一足お先にお越しのお連れ様のお客様とはすでに仲良しです。だよね、ニコロくん。E essa loucura é claramente justificável pelo seu amor aos titãs. O filósofo Michel Foucault vai dizer em seu livro História da Loucura que os loucos, muito antes de serem levados a manicômios e tratados como bastardos da sociedade, eram vistos como pessoas que carregavam algum tipo de sabedoria interna indisponível às pessoas normais da sociedade, vistos como excêntricos, é claro, porém com níveis de conhecimento que pessoas comuns não podiam acessar. É o claro e o óbvio estereótipo do gênio louco. Quem nunca se deparou com aquela foto de Einstein ou com as manias loucas dos vários tipos de gênios que tivemos na humanidade? Havia certa sabedoria nessa loucura toda da Rand e certa genialidade nessa energia caótica dela. Aliás, a genialidade precisa do caos. De acordo com Eric Weiner, jornalista e autor de best-sellers do New York Times, ele diz que a genialidade precisa do caos, e todo gênio é sem dúvidas um pouquinho louco e excêntrico. Inclusive, o mundo de Shinji, que é um mundo caótico. Essa loucura de amor por titãs foi o que permitiu a Rand ser a mente científica da tropa de exploração. O comandante Erwin não a colocou como sucessora por achar que ela seria uma pessoa de dar ordens. Ele a colocou porque ele sabia que ela os levaria longe, e foi o que ela fez. Foi com essa mente caótica que ela permitiu unificar. Segundo a visão do taoísmo e do monismo, religiões orientais que visam unificar. Rand foi a cabeça científica operante da tropa de exploração. Esse seu caótico amor aos titãs foi o que a permitiu ser a responsável por todos os estudos e experimentos relacionados a titãs, o que fez a humanidade avançar, de uma maneira diferente do Erwin, mas sim, avançar. Com isso, ela descobriu que o Eren só aguentava até 3 transformações, e descobriu também que o Titã Colossal perdia os músculos na medida em que passava o tempo
em que usava seu vapor, o que permitiu mais tarde que o Armin criasse o plano em que arriscaria sua vida em prol da humanidade. A ideia geral é unificar os avanços da tropa de exploração com os avanços da humanidade dentro das muralhas, o que foi exatamente o que ela fez. Como mente científica operante da tropa, ela que foi capaz de pegar as descobertas feitas pelos avanços da tropa e utilizá-los à civilização presente dentro das muralhas, como quando eles descobriram os cristais na caverna da família Reis e os utilizou como lanternas, ou como quando ela uniu os voluntários e todo o seu conhecimento para trabalharem juntos a fim de desenvolver parades. E mais ainda, quando após analisar em laboratório o cristal da família Reis e descobrir que era o mesmo material presente nas muralhas. Tudo isso aconteceu sob o seu comando. Ranger é a mente científica de toda a tropa e, sinceramente, você tem que ser muito louco para querer ser um cientista. Ela explica ao Eren as motivações por trás de toda a sua fixação pelos titãs e como os conhecimentos provenientes dessas pesquisas seriam um grande avanço para a humanidade. Por isso ela fica tão negativamente eufórica quando Sounds e Bean são mortos. Aquilo não era um ataque aos titãs, era um ataque à humanidade, e por conta da capacidade de visão foi que o Erwin conseguiu prever quem eram os verdadeiros inimigos. Erwin estava 1000 passos à frente de todos ali. Ele já sabia desde o início que os verdadeiros inimigos não eram os titãs, e sim os humanos. Os humanos fora das muralhas que se transformavam em titãs. Erwin foi capaz de perceber isso antes de qualquer pessoa, exceto seu pai, que aparentemente também era um gênio. Mas a sua capacidade de atingir um alvo que ninguém mais acerta está ligado à visão. Erwin era capaz de enxergar coisas muito mais além do que todos ali, enxergar além das muralhas, assim como Armin com a serendipidade. Serendipidade é um conceito que aborda o timing e o preparo, ou seja, o momento certo em que a oportunidade encontra com as suas capacidades. Armin tinha a habilidade de transitar entre os diversos tipos de inteligência, e uma delas era essa capacidade de observação. Ele observava o todo, mas tirava dele somente o que era necessário. O momento de serendipidade, um timing perfeito, é quando Armin se questiona do que eu devo abrir mão. 何を捨てればいい？僕の命と他に何を？ Nesse momento, ele teve a capacidade de observar o contexto como um todo e pegar um detalhe específico que poderia ter sido ignorado por outras pessoas. Ele se utiliza desse insight para desestabilizar o Bertolt, falando sobre a Annie, o que dá a abertura perfeita para o Erwin atacar o Bertolt e assim liberando o Eren das garras do Reiner. Esse momento de timing perfeito só acontece devido à habilidade que ambos compartilham, mesmo que atuando de maneiras diferentes. A habilidade do Armin de enxergar os detalhes que ninguém vê e a habilidade do Erwin de enxergar à frente dos outros. E por fim, uma única habilidade que todos os três compartilham entre si, a flexibilidade cognitiva. Randy Spiro, psicólogo pioneiro na teoria da flexibilidade cognitiva, que diz resumidamente que é a capacidade que temos de nos adaptar às situações e a habilidade de resolução de problemas. Fazendo uma breve analogia ao assunto do caos tratado anteriormente, há muitos anos atrás, um neurologista, Walter Freeman, fez um estudo utilizando coelhos e odores. Ele expôs os coelhos a cheiros que eles conheciam e logo em seguida os expunha a cheiros desconhecidos e observava a mudança de suas reações. Os coelhos, quando expostos a estes cheiros novos, criavam um caos mental, o que possibilitava o cérebro a evitar todas as atividades previamente aprendidas e produzir uma nova. Freeman concluiu que o nosso cérebro precisa de um estado caótico mental para adicionar novas informações e possibilitar o conhecimento. Esse caos interno e externo é o que possibilita a flexibilidade cognitiva de exercer a sua função, a função de fazer um desvio. E esse desvio nada mais é, nada menos que a habilidade de resolução de problemas. A maneira como você chega lá é através da sua capacidade de se adaptar àquela situação e resolvê-la, o que é presente em cada um dos comandantes, já que seria impossível ser um comandante sem esta flexibilidade, essa habilidade de se adaptar a este mundo cruel e, a partir disto, criar resoluções de como melhorá-lo.